Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui hoje porque eu prometi, já tem um tempo, eu sei, galera, eu sei que eu estava com essa pendência, mas eu prometi de gravar a parte 2 do vídeo sobre dúvidas de infertilidade, certo? Então eu recebi algumas perguntas que não deu para colocar naquele outro vídeo e eu vou vir falar sobre isso agora para vocês e vou abrir um pouquinho o meu coração com relação a isso, tá bom? Eu recebi muitas perguntas, na verdade, mas muitas mesmo, assim, acho que pra mim é muitas, né? Umas 10, 15 pessoas me perguntaram mais ou menos a mesma coisa, sobre a minha pessoa, né? Ah, não é dúvida, eu queria saber só se você tem vontade de ter filhos, né? E aí eu percebi que essa galera realmente era nova na minha página, então a galera não sabe o que eu passo, né? O que eu já passei com relação a isso. E, gente, eu vou responder, não vou ficar enrolando. A resposta é sim, eu tenho vontade de ter filhos. Porém, como milhões de mulheres pelo mundo e milhões de casais pelo mundo, nós temos dificuldades para ter filhos, sim, certo? Não é assim que antes era um segredo ou nada disso. Era que realmente a gente não costumava falar muito sobre isso, tá? Eu tenho propriedade para falar sobre infertilidade, não só como profissional da área da saúde que eu sou. Então, assim, antes de eu ser profissional da área da saúde, eu sou uma pessoa, um ser humano, uma mulher que passa frustrações também, que passa por problemas também e que também tem dificuldade às vezes em lidar com certos assuntos, tá? Então, assim, respondendo essa pergunta, nós sim, né, temos vontade de ter filhos e não sabemos quando isso vai ser, de que forma isso vai ser, tá bom? Não tem como a gente saber tudo nessa vida, não é mesmo? Não posso afirmar aqui com 100% de certeza para vocês, vou ter filho o ano que vem. Não posso, tá? Através dessa pergunta, eu pensei muito, foi por isso que eu demorei muito para falar sobre esse assunto, mas depois de muitos meses, né, praticamente um ano inteiro, mais de um ano, tratando essa questão emocional, com um psicólogo, um psiquiátrico, né? Eu resolvi vir aqui conversar com vocês, porque eu acredito que eu não tô sozinha, né? A gente sabe que o índice de mulheres que passam por infertilidade é grande e, na verdade, eu não gosto de jogar essa responsabilidade em cima da mulher, porque ela depende de um parceiro para engravidar, né? Então, às vezes a mulher tem alguma alteração, às vezes não. Às vezes o parceiro tem alguma alteração, às vezes não. E às vezes os dois têm alguma alteração que dificulta esse processo. Então, é um trabalho em conjunto, né, gente? Antigamente falava-se muito nisso. A mulher não pode engravidar. E eu não gosto de usar esse termo, tá? Eu costumo dizer que o casal não consegue engravidar, tá bom? Bem, sobre tratamentos. Algumas mulheres me perguntaram se tem que esperar muito tempo para ir atrás de tratamentos para engravidar. Então, como eu disse lá no vídeo anterior, né, um casal em idade reprodutiva, um casal saudável, normalmente engravida no primeiro ano de tentativas, né? Emily, eu posso esperar quanto tempo? Eu tenho que esperar esse um ano mesmo? Eu posso procurar um médico para iniciar um tratamento antes? Depende de cada um, né? Depende da idade do parceiro, da idade da mulher, depende de vários fatores. No nosso caso, a gente esperou mais ou menos isso, mais ou menos um ano, porém eu já estava passando no ginecologista antes desse um ano, né? Antes de tentar engravidar qualquer coisa, eu já passava no ginecologista, eu já fazia exames, procurava saber se estava tudo ok com a minha saúde e aparentemente apareciam assim, né, alguns problemas, mas aparentemente era ok, tá? Então, nesse um ano eu tive acompanhamento médico,
fiz exames de sangue, fiz os exames pré-gestacionais, né? No meu caso. Agora, o seu caso pode ser diferente. No seu caso, você decide engravidar e já tem uma certa idade, né? Tipo, 40 anos, sei lá, que não é o ideal, né? Procurar médico só nessa idade. Mas algumas mulheres que eu conheço decidem engravidar e antes de qualquer coisa passam no médico, fazem os exames e se descobrirem alguma alteração já parte para o tratamento. Então isso é muito relativo, tá bom? No nosso caso, eu sempre soube que eu tenho ovário policístico, né? Uma síndrome do ovário policístico, na verdade. Eu não sabia que eu tinha essa síndrome tão grave, porque desde os meus 11 anos, lá na menarca, que é a primeira menstruação, eu já precisei de intervenção médica. Eu já precisei de medicação para cortar o meu fluxo menstrual, porque o meu primeiro ciclo menstrual ele já foi muito comprido e ele já foi marcado por uma hemorragia, certo? Então só aí a gente já sabe que tem alguma alteração. Mas eu, na minha inocência, tava tudo bem. O médico tratou, estava tratando com medicação desde então e tava tudo bem. Só que toda vez que eu ia fazer ultrassom para saber como que tava esses ovários, né, principalmente depois que eu casei, toda vez que eu fazia ultrassom, lá aparecia, né, vários cistos dos dois lados, né, nos dois ovários. Então, mesmo com a medicação que eu tomava, né, com o anticoncepcional que eu tomava, desde a minha adolescência por conta deste problema, desde então, meus ovários sempre foram cheios de cistos, tá? Agora, o que o medicamento fazia? O medicamento controlava as minhas espinhas, o medicamento controlava a minha queda de cabelo, o medicamento controlava várias coisas, inclusive meu ciclo menstrual, né? E por conta disso, aparentemente, eu não tinha uma síndrome do ovário policístico tão pesada, porque ele controlava, né, alguns dos sintomas muito importantes do ovário policístico, como, por exemplo, né, além do que eu já citei, o excesso de pelos. Eu não tinha excesso de pelos, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui ao médico com a decisão de que eu queria engravidar, logo de cara, a gente tirou o anticoncepcional e fez esses exames, né, pré-gestacionais. Aparentemente, o que demonstrava não era grave, né? Demonstrava mais os cistos nos ovários, não era nenhuma alteração assim muito grave da minha parte. Então, eu fiquei tranquila, falei, vou parar o anticoncepcional, uma hora a coisa vai fluir. Acontece que não fluiu. Eu parei o anticoncepcional, eu fiquei 11 meses sem menstruação nenhuma. Uns falam que é normal, outros falam que não. Eu não considerei normal, né? Se eu ficasse mais um mês sem menstruar e fosse completar também lá o 13º mês sem menstruar, era praticamente uma menopausa. Só que é muito difícil, né? Eu ia em alguns médicos e falavam, é normal, o seu corpo vai voltar a funcionar. E na verdade não voltava, ficou essa novela, foi bem complicado mesmo. E aí, quando eu fui repetir os exames depois de um ano de tentativas, começou a dar alteração na minha taxa hormonal de testosterona, né? Começou a dar alteração na taxa hormonal de progesterona também. Então, o que acontecia? A minha testosterona era muito alta e a minha progesterona muito baixa, certo? Então, o que aconteceu? Logo no começo, gente, eu tive gravidez química, eu tive um aborto e eu não sabia disso. Porque realmente, como o ciclo era muito longo, eu não conseguia saber se estava grávida, se não estava. Quando eu fazia teste, que às vezes eu desconfiava, dava negativo. E aí depois eu começava a ter dor, muita dor, mas assim, dor absurda. E quando ia ver, tinha uma hemorragia severa que eu precisava de acompanhamento médico. E quando eu ia lá no médico, descobria pelo valor do beta, né, um valor bem baixinho, que na verdade era um aborto, tá? Então isso aconteceu comigo 2 vezes.
Depois disso, nunca mais. Então, eu nunca mais tive um teste positivo, nada do tipo, certo? Ficamos nessa história mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, onde foi que eu decidi procurar uma ajuda especializada. Então, aqui perto da minha casa tem um local, eu não vou citar nomes, mas quem quiser saber depois pode me perguntar no privado, sem problema nenhum. Mas a gente tem um local aqui que ajuda as mulheres, né, a fazer tratamento um pouco mais em conta. E eu procurei esse local com muita resistência do meu marido, porque ele achava que não precisava. Gente, não era por maldade dele, tá? Só vou falar, mas ele achava que não tinha necessidade de procurar. Ele falava, não precisa, acho que não vai ser necessário, uma hora vai vir, né? Mas eu procurei esse espaço lá, consegui convencer ele, entre aspas, né? Não é convencer, a gente não faz nada obrigando outra pessoa a fazer algo que não quer. Mas eu consegui explicar para ele qual era a importância da gente procurar essa ajuda e saber o que estava acontecendo. E aí lá a gente descobriu que, além das alterações que eu apresento de ovário policístico, né, da síndrome do ovário policístico, ele também tem uma alteração importante no espermograma. Então não era uma alteraçãozinha, já era uma alteração enorme, era uma alteração grande, tanto de quantidade quanto de qualidade, né? E aí, a partir disso, a partir dessa descoberta, foi indicado para nós o tratamento de inseminação artificial, certo? Então, eu fiz uma inseminação artificial. Você sabe como funciona a inseminação artificial? Então, se você não sabe, fica aí no vídeo que eu vou gravar a parte 3. Talvez tenha até a parte 4 desse vídeo, mas fica aí que eu vou colocar para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.